Dúvida recorrente para iniciantes: como praticar a meditação sozinho? Essa dúvida ela é bastante comum para quem está começando, por causa da natural insegurança que os iniciantes têm em relação a coisas que eles não estão habituados a fazer ou que eles ainda sequer começaram a fazer. Isso é universal, isso não é só da meditação, a gente sabe disso. Então, você vai aprender a dirigir, por exemplo. A primeira vez que você vai dirigir sozinho, é natural que você sinta muita insegurança e dirija ali de uma forma bastante cuidadosa, às vezes excessivamente cuidadosa, e a gente sabe que os excessos eles podem tornar aquela prática muito pouco natural, bastante rígida, e isso às vezes pode até trazer alguns problemas. Isso acontece com a meditação também. Então você vai meditar, você vai se colocar em meditação e você sabe que você não tem por perto um professor que já é um meditador experiente, é claro que bate a insegurança. O que eu posso recomendar para essas pessoas que estão começando e que se sentem inseguras para meditar sozinhas? Primeiro, lembrar do seguinte: a meditação em si, a prática da meditação em si, é algo que só acontece para você. Só acontece no seu universo interior. Não é uma prática externa ou externalizante. Não é uma prática de extroversão. É uma prática de introspecção, de introversão, de direcionamento para dentro. Então, em princípio, não importa se existe alguém por perto acompanhando a sua prática, direcionando a sua prática, guiando a sua prática. Importa que você consiga se sentar com conforto, com estabilidade, manter os olhos fechados, manter a respiração natural, fechar os olhos e permanecer ali durante o tempo que você achar adequado. Sejam 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, enfim. Isso vai depender de você mesmo. Então, quase tudo que você faz na meditação não tem relação com esses comandos externos que a gente vê, por exemplo, em práticas de meditação guiada. Tem um vídeo meu que eu vou deixar na descrição em que eu falo explicitamente que meditação guiada não é meditação. O que eu quero dizer com isso? Que foi o que eu quis dizer lá naquele vídeo, expliquei nos mínimos detalhes. Toda vez que você vai praticar e você se apoia num guiamento externo, numa condução externa, você não está meditando. Isso é uma forma de você garantir que a meditação não vai acontecer. Então, se você tem uma pessoa por perto, uma pessoa perto de você, seja um professor, um meditador mais experiente, que está ali oferecendo informações, instruções, direcionamentos para a sua prática de meditação, você certamente não está meditando. Você está se mantendo conectado àquele guiamento, àquela instrução que chega para você. Ele fala para você: relaxa o seu rosto, relaxa os ombros, observe a sua respiração. Aí depois pense numa paisagem bonita, você está andando numa praia deserta, você está escutando o barulhinho das ondas, algumas gaivotas fazem barulho ali ao longe, o calor do sol na sua pele. Esses guiamentos todos são sugestões para facilitar o processo de relaxamento físico e mental. E enquanto você estiver recebendo sugestões e processando essas sugestões para encontrar um estado físico, mental, emocional, respiratório mais propício para a sua meditação, você não está meditando. Você está no processo de preparação para a meditação. Então, todo guiamento para a meditação pode ser muito útil como preparação para a meditação, mas não é a meditação. Então, voltando à explicação do começo, como é que você pode se preparar para praticar meditação sozinho? Como é que você
pode se tornar capaz de praticar a meditação sozinho, principalmente se você tem inseguranças em relação a isso. Primeiro, lembrar que só existe prática de meditação sozinho. Não existe prática de meditação se você não estiver sozinho ou se você não estiver isolado. Você pode estar no meio de um grupo, né? Você pode até ter um professor, um instrutor dando guiamentos, mas todo o teu trabalho na prática de meditação é no sentido de se recolher, de se voltar para dentro. E uma vez que esse voltar-se para dentro acontece, uma vez que você consegue se desconectar do que existe ao redor, sejam pessoas que estão praticando junto com você, seja um professor que está ali andando entre os praticantes e oferecendo um guiamento, quando você consegue realmente se desconectar dessas coisas e parar de dar importância para essas informações externas, para esses elementos externos, aí sim a sua meditação começa a acontecer. Em outras palavras, só é meditação efetivamente se você consegue se perceber como um ente, um praticante isolado desse externo. Claro que para chegar lá, você precisa trabalhar essa desconexão, esse isolamento. É por isso que nas tradições meditativas se valoriza muito, por exemplo, as práticas de introspecção, as práticas de recolhimento dos sentidos. Existem alguns macetes, alguns exercícios que podem ajudar nesse sentido. Alguns desses exercícios estão relacionados às práticas de concentração. Então, você estabelecer um foco sensorial, um foco mental sobre certos objetos, ajuda você a perceber o quanto você está conectado a esses elementos externos e o quanto você consegue se desconectar desses elementos externos. Então, por exemplo, quando você percebe a chama de uma vela, a luz da chama de uma vela diante de você como algo externo a você, você consegue também tomar consciência de um interno que é você mesmo. E uma vez que você tenha tomado consciência daquela chama daquela vela como algo externo, você consegue abrir mão dessa conexão que você estabeleceu com essa chama dessa vela. E aí sim você consegue se direcionar para dentro de você e realizar a sua prática de meditação como ela tem que ser, como uma prática de introspecção. Então a gente começa fixando a atenção em elementos externos para começar a tomar consciência de uma paisagem interna, de um universo interno, e a partir daí voltar a atenção, direcionar o foco mental a esse universo interno, a essa paisagem interna. E aí sim a gente consegue começar a realizar a prática sem depender desses elementos externos. Essa sutileza entre externo e interno eu explico em uma das aulas do meu curso completo de meditação. O link está na descrição para vocês. Mas aqui acho que dá para passar esse resumo, né? É um exercício, sem dúvida. Você não vai de uma hora para outra se fechar no seu quarto, se sentar em meditação e começar a meditar. Você vai começar se apoiando em elementos externos. Pode ser um exercício respiratório, pode ser uma observação de um objeto externo, como eu falei sobre a chama da vela, pode ser um guiamento mesmo, nesse sentido. As meditações guiadas elas podem ser úteis se elas forem encaradas como práticas de preparação para a meditação, e não como práticas meditativas, como práticas de meditação, coisa que elas não são. Então, a gente dispõe
desses artifícios todos para tomar consciência desse externo e, a partir da consciência do externo, tomar consciência do interno, que é o que, no fim das contas, vai tornar possível a gente realizar a prática sozinho. Outra coisa que é possível fazer é habituar-se a estar sozinho. Porque, em geral, as pessoas que têm dificuldades para realizar meditação sem a presença de um instrutor, de um professor, em geral, essas pessoas elas se sentem muito pouco à vontade quando estão sozinhas. Quem mora sozinho talvez já esteja habituado com isso, né? Porque, enfim, passa a maior parte do tempo em casa sozinho, né? Sem a presença de outras pessoas, então sabe lidar com essa ausência de outras pessoas e, consequentemente, não vai ter muitas dificuldades para realizar a prática da meditação também sozinho. Agora, quem está habituado a ter pessoas por perto, a sempre tem um som ligado, sempre tem uma televisão ligada, né? Sempre tem barulho por perto, dificilmente essa pessoa vai conseguir se sentar e realizar sua prática sozinho. Então, precisa realizar um trabalho de educação, no sentido de começar a se habituar com a solidão. Porque, como eu disse no começo, a meditação só acontece realmente quando você está sozinho consigo mesmo. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas, como eu disse, é importante que você perceba que a meditação depende única e exclusivamente de você. É você com você mesmo.